Capítulo 6. Depois de instruir Artemis e mandá-lo para o seu rumo, ele preparara as seringas e escolher um lugar para se esconder. Não havia mais nada para fazer a não ser esperar. Ele andava pelo laboratório preocupado. E se o Artemis esqueceu como carregar um rifle? E se os intrusos tiverem poder de fogo para derrubar os MA-7? Ele se preparou para todas as possibilidades. Mas e se algo falhar? Pensou. Eu vou matá-los pessoalmente. Eu vou estrangulá-los com as minhas próprias mãos. Eles não me impedirão de fazer o que deve ser feito. Não pode. Não depois de eu ter feito tudo. Não depois de tudo o que eu fiz para chegar até aqui. Pela segunda vez naquele dia, ele se lembrou da tomada do complexo. As estranhas imagens daquele claro e ensolarado dia, há menos de um mês atrás. Ao invés de bloquear os pensamentos como fez antes, ele os deixou vir, convidando-os. Ele parou de andar e sentou-se na cadeira fechando os olhos. Um claro e ensolarado dia. Ao perceber o que devia ser feito, Griffith planejou tudo por 2 semanas, trabalhando em cada detalhe. Ele gastou tempo lendo sobre os Tri-Squards e memorizando a rotina diária do estabelecimento. Ele observou os hábitos dos colegas, até poder dizê-los de trás para frente. Ele olhou por horas os esboços que fez de cada prédio, caminhando neles em sua mente milhares de vezes. Depois escolheu a data, e alguns dias antes, ele entrara na sala de processamento dos Tri-Squards e roubara alguns frascos de medicação extremamente poderosa. Quiliocitosina, manelicidina, traufelinide, tranquilizadores de animais e narcóticos sintetizados. Alguns dos melhores trabalhos da Umbrella. Só levou uma tarde para pegar o que queria. Então, ele esperou tanto quanto agora. O dia antes de executar o plano seria para observar a produção de um Tri-Squards e depois pedir para Tom Artemis que venha ao laboratório depois do jantar para discutir algumas ideias particularmente. Artemis ficou feliz em aceitar e depois de uma boa xícara de café, ele se tornara a primeira experiência do milagre de Griffith. Griffith sorriu, relembrando daquele glorioso momento. Se ele tivesse falhado, o plano teria sido abortado, mas o incrível sucesso de sua criação provocou o contrário. Ele não teria outra escolha a não ser continuar. E na cozinha? Os sedativos nas xícaras de café, bolos, injetados cuidadosamente nas frutas e dissolvidos no leite e nos sucos. Dos 19 homens e mulheres que viam e trabalhavam em Caliban Cove, só uma não tomava café de manhã, Kim de Santos, a jovem e ridícula mulher que trabalhou com o T-Vírus. Griffith mandou Artemis cortar a garganta dela enquanto dormia, antes do sol nascer. E foi um claro e ensolarado dia sem nuvens. Enquanto eles devoravam o café da manhã, saindo para o ar fresco da manhã e caindo no chão logo depois. Alguns fizeram isso dentro da cafeteria depois de descobrir que foram envenenados. As palavras decaíram e a droga os levou ao chão. Griffith tentou lembrar o que veio depois. Ele escolheu Truman, incapaz de resistir à tentação de lhe mostrar sua nova criação. Depois, Alan Kinnerson. Truman e Artemis depositaram os outros corpos no bloco A. Lyle Armon ficou escondido por um tempo, mas foi achado por um Tri-Squad mais tarde à noite. Nicholas jantou e foi para a cama, acordando cedo para mover papéis e programas para o laboratório. Ele olhou para o relógio. Se passaram alguns minutos desde que os doutores saíram. Sentiu aliviado por ter descansado um pouco, mas o alívio foi embora ao pensar nos intrusos que invadiram seu território. Eles não vão me parar,
Ele é meu. Griffith se levantou e começou a andar de lá para cá, esperando. O teste arco-íris número 7 demorou um pouco menos para terminar do que o 4. John e Karen se mostraram a David a pequena mesa na sala grande. David desvirou as peças coloridas e as deitou. Abaixo do monte de peças estava uma cavidade alongada, talvez uns 30 centímetros de comprimento. Estava claro de que só 7 dos ladrilhos caberiam. 7 cores no arco-íris, 7 peças. Simples. Mas por que existem 9 delas? David as ordenou pelas cores, colocando-as debaixo da cavidade. Cada peça tinha uma letra pintada de preto: vermelho, laranja, amarelo, azul, verde e anil. As 3 peças violetas com 3 letras diferentes. Isso deveria soletrar algo? Perguntou John. Da esquerda para a direita, os 6 primeiros ladrilhos formavam J, F, M, A, M, J. Não é inglês, Karen disse. As outras peças violetas eram J, M, F. É um daqueles em que você deve adivinhar o próximo, David disse. Aparentemente relacionado com o tempo. Sugestões? John e Karen olharam para o quebra-cabeça estudando as letras. Claro que eles estavam cansados, mas pelo menos estavam tentando. David olhou em volta para as peças tentando se concentrar, mas não parecia conseguir uma ideia coerente. John franziu de repente com um triunfante luz nos olhos. Já sei, as letras são meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. É a letra J, a última, é J. Brilhante, David disse, passando a colocar as peças na cavidade, enquanto John cutucava Karen com o ouvido. E você pensando que eu só servia para um bom sexo? Como sempre, Karen não se aborreceu em responder. Aliviado, David colocou a última peça no lugar, ouvindo um clique antes do arco-íris afundar levemente, talvez 1 milímetro. Acima deles, um gentil som do alto-falante, este escondido por um fluorescente. Isso é tudo? John disse. Nada mais? David se levantou sorrindo fraco. Eu me senti um pouco do mesmo jeito com o outro. Nós deveríamos ir para ver como está Steve e Rebecca. Modo interessante de dizer, David, John disse sorrindo. Boa. Levou um tempo para David entender-se. Enquanto Karen girou os olhos quase que imediatamente, depois os coçou. Quando ela abaixou a mão, David viu que seu olho direito estava injetado de sangue. O esquerdo estava levemente descolorido, mas não tão mal. Ela percebeu seu olhar e sorriu. Eu irritei de algum jeito. Ele coça, mas está bem. Não coça, pode piorar, David disse, indo para a porta. E deixe Rebecca examiná-los quando nos encontrarmos. Eles voltaram para o corredor e foram para a saída. David se preparou para outra corrida pelo complexo. Segundo os cálculos, já foram derrubados 3 trisquardes inteiros, 3 homens fora da casa dos barcos e um quarto na ida do primeiro prédio. Depois os 5 de John e Karen entre os blocos C e D. Informação útil, se você soubesse quantos deles existem. Ele ignorou o sarcasmo ao alcançar a porta de metal. Karen voltando para apagar as luzes. Eles empunharam as armas e respiraram fundo. O que quer que esteja para acontecer, ou que já esteja acontecendo, os fatos já estão firmemente no lugar. Unir as peças de um quebra-cabeça era o objetivo. David parou na porta, destravando a bereta. Rebecca e Steve estavam esperando no bloco B. O silêncio da sala do teste só era quebrado por um leve das máquinas marcadas com números azuis.
de 9 a 12, e pelo virar das páginas do diário de Artemis que Rebecca lia. Steve sentou na ponta da mesa, e a ouviu ler, seus pensamentos inquietos e preocupados enquanto esperava os outros aparecerem. Seu peito doía levemente, um tanto pela bala que atingiu e outro pela preocupação por John e Karen. Depois de uma rápida olhada nas outras salas do prédio, eles concordaram que a sala de teste era um lugar de espera. Parecia que o Bloco B era inteiramente dedicado a aspectos cirúrgicos de pesquisa de armas biológicas. Todas as salas brancas e de aço, ameaçadoras e desagradáveis. Rebecca ergueu a cabeça. Ei, escute isso. Aqui diz: eles ainda estão esperando pela resposta sobre a expansão. Desde que Griffith movimentou o tempo de EMP, nós conseguimos o espaço para 20 unidades, mas eu vou segurar no máximo 10 ou 12. Nós não seríamos capazes de nos concentrar no treinamento de mais de 4 times por vez. Armon disse que vai nos apoiar se houver brigas. Steve balançou a cabeça, metade apavorado e metade aliviado pela informação. Eles já tiraram um Tri-Squad do caminho, mas algumas unidades machucadas ou mortas, isso era bom. Por outro lado, significava que havia ainda alguns times vagando por aí, a não ser que eles estejam ativos contra David e os outros. Ei, você sabe o que significa movimentou a tempo de EMP? Steve perguntou. Acho que Griffith acelerou o processo de amplificação. Amplificação é o termo para a propagação de um vírus pelo hospedeiro. Isso não era algo que ele queria ouvir. Ótimo. Você achou mais alguma coisa? Steve perguntou. Não. Ele menciona MA7 algumas vezes. Nada mais específico do que eles foram uma experiência com o T-Vírus que não deu certo. E ele é definitivamente meio imbecil. Meio? Rebecca sorriu brevemente. Tá bom, é uma gíria. Ele é faminto por dinheiro, desgraçado e imoral. Steve pensou sobre o relatório dos Tri-Squads. Chamar as vítimas do T-Vírus de unidades, fazendo salas de operações e testes de capacidade. É como se eles admitissem o uso de seres humanos, gente de verdade. Como eles puderam fazer isso? Steve perguntou, tanto para ela quanto para Rebecca. Para ele quanto para Rebecca. Como é que eles dormem à noite? Ela olhou para ele como se tivesse uma resposta, mas não sabia como dá-la. Quando você se especializa no campo, principalmente quando esse campo requer pensamento linear e um foco bem definido no elemento, é meio difícil de explicar, mas é fácil de se perder nesse elemento, de esquecer que há um mundo lá fora, ao perder dias olhando no microscópio, circundado de números, letras e processos. Algumas pessoas se perdem, e se elas são instáveis, a ambição de preservar aquele elemento pode assumir o controle, tornando o resto descartável. Steve percebeu onde ela queria chegar e se impressionou com quanto pensativa ela era, o modo como ela se comunicava claramente. Tudo isso mais um sorriso que iluminava a sala. E se, quando nós sairmos daqui, eu me mudar para o Raccoon City, ou pelo menos se ver ela, se ela está saindo com alguém. De algum lugar no prédio, ouviu-se passos. Steve pulou na mesa e foi para a porta. Saindo do corredor, ele ouviu a voz de David. No fundo, Steve gritou. Depois esperou ansiosamente, observando a esquina do corredor. Esperando David aparecer. John e Karen, saudáveis e sorrindo, apareceram. Rebecca ficou ao lado do Steve, esperando o mesmo. Instintivamente, ele agarrou a mão dela, sentindo um leve solavanco ao juntar os dedos. Ele esperava que ela puxasse a mão,
Mas não foi isso que aconteceu. A voz de John ecoou pelo corredor, alta e cheio de humor. Coloquem as roupas, crianças. Vocês têm companhia. Ela soltou a mão de Steve rapidamente. Mas o olhar dela explicou tudo. Ele sorriu levemente e voltaram a esperar pelos outros. Ela ainda podia sentir o calor. Sentiu o calor da mão de Steve, enquanto David, John e Karen cruzavam o corredor. John sorrindo largamente. Desculpe interromper, mas nós achamos o que vocês precisavam de ajuda. John disse. Nada como um jovem amor. Não estou certo? Assim que os três entraram na sala, Rebecca lutou para tirar a vergonha que sentiu, sentindo-se terrivelmente não profissional. Tudo o que eles fizeram foi dar as mãos, só por um segundo. John deve ter percebido o embaraço dela. Ah, não liga para mim, ele disse. Seu sorriso estava desaparecendo. Eu só estava enchendo o saco de Steve. Perdão. Eu só estava enchendo o saco de Steve. Eu não quis dizer nada com aquilo. Eu acho que nós temos algumas coisas mais importantes para discutir. David interrompeu. Nós precisamos de atualização. Quero rever algumas coisas. Ele viu o diário que ela ainda segurava. Eles acharam na sala, mas não tocaram em nada. Você achou alguma coisa útil? Ela ficou aliviada com a notícia e agradecida pela mudança de assunto. Parece que só há 4 Tri-Squads, apesar da informação de ter 6 meses de idade. Excelente. John e Karen tiveram outro encontro fora do bloco D, e mataram 5 unidades. Isso significa que só deve restar um grupo, David disse. Eles tiraram as cadeiras das mesas que acompanhavam a parede e formaram um semicírculo no meio da sala. David ficou em pé, se dirigindo a eles formalmente. Eu quero recapitular rapidamente para ter certeza de que nós estamos na mesma página antes de prosseguir. Resumindo, esse lugar é usado para experiências com T-vírus e foi dominado por uns cientistas por razões desconhecidas. Outros foram mortos e os escritórios limpos de evidência. Rebecca acha que o bioquímico Nicholas Griffith é o responsável. O fato do complexo ainda estar sendo patrulhado sugere que ele está vivo em algum lugar. Eu não acho que devemos nos preocupar em achá-lo. Nós já completamos dois testes dados por nós pelo Dr. Harmon, através de Trent. Eu espero que o material que esteja escondido seja a prova que precisamos para incriminar Umbrella. Ele cruzou os braços e começou a andar enquanto falava. Obviamente já existem várias provas das ilegalidades ocorridas aqui. Nós poderíamos partir agora e jogar o problema nas mãos dos federais. A minha preocupação é que nós não tenhamos provas sobre o envolvimento da Umbrella. Outra além do computador e do diário. O nome da Umbrella não está em nenhum deles, sendo que ambos podem ser descartados. Na minha opinião, devemos contribuir com os testes e descobrir o que o Dr. Harmon tem para nós. Mas eu quero ouvir de cada um de vocês primeiro. Essa não é uma operação autorizada. Não estamos recebendo ordens. E se vocês acham que devemos ir, nós vamos. Rebecca ficou surpresa e pôde ver o mesmo nas expressões dos outros. David parecia tão certo antes, tão empolgado. Agora seu olhar conta outra história. Ele estava tão certo sobre continuar e agora parece querer outro caminho. Por que a mudança? O que aconteceu? John falou primeiro, olhando para os outros antes de David. Bom, nós viemos até aqui. E se há mais algum grupo de zumbis lá fora, eu digo para terminarmos. Rebecca assinou.
É, e nós ainda não encontramos o laboratório principal. Nós não sabemos por que Griffith fez isso. Ou ele sofreu um ataque psicótico, ou está escondendo algo. Poderíamos não descobrir mais. Não descobrir mais, vale a pena dar uma olhada. E mais, e se ele destruir mais provas depois de irmos embora? Eu concordo, Steve disse. E se os Stars estão envolvidos com a Umbrella, como parece? Nós não vamos conseguir outra chance? Essa pode ser a única oportunidade de fazer a conexão. E já estamos tão perto. O terceiro teste está bem aqui. Nós o resolvemos e estamos a um passo mais perto do fim. Eu também concordo, Karen disse. Através da voz tensa, Rebecca desviou sua atenção, percebendo que Karen não parecia muito bem. Seus olhos estavam injetados de sangue. Você está bem? Rebecca perguntou. Tô. Eu só tô com dor de cabeça. O que foi, David? John perguntou bruscamente. O que está te incomodando? Você sabe algo e não quer nos dizer? David os encarou por um momento, depois balançou a cabeça. Não, nada disso. É só que eu tenho um mau pressentimento. Um sentimento de que algo ruim acontecerá. Um pouco tarde, não acha, para pensar isso? David disse sorrindo. Onde você estava quando nós entramos no barco? David sorriu em resposta, esfregando a nuca. Obrigado, John. Eu quase esqueci. Então, está decidido. Vamos resolver o problema. O próximo teste, não é? Ô, Rebecca, dê uma olhada no olho de Karen enquanto resolvemos. Eles se levantaram e foram para o fundo da sala, para a mesa no canto noroeste, com um 9 azul marcado. Steve e Dave já o viram, quando a sala foi encontrada, um pequeno monitor na mesa de metal. Rebecca pediu para Karen se sentar na cadeira de testes 10, que também não fazia sentido. Era um quadro de círculos ligados a uma tábua, e o que parecia ser um par de pinças conectadas a ela por um fio preto. O olho direito de Karen estava extremamente irritado. A pálida córnea azul flutuava num imenso mar vermelho. A pálpebra tinha um magoado e inchado olhar. Ela se virou para pedir a lanterna de David e viu que ele estava sentado na frente do teste. A tela mostrou várias linhas escritas no centro. Algum tipo de sensor de movimento, Steve disse, sendo interrompido por David, que começou a ler em voz alta. Assim que eu ia para Saint Views, eu conheci um homem com 7 esposas. As 7 esposas tinham 7 sacolas. As 7 sacolas tinham 7 gatos. Os 7 gatos tinham 7 malas. Malas, gatos, sacolas, esposas. Quantos estão indo para Saintsville? Havia um cronômetro digital na tela, mostrando 0,02 segundos, que ia diminuindo. 11 segundos se passaram. David olhou para o monitor, pensando furiosamente, assim que o time se inclinava para trás. Sentiu uma gota de suor cruzar na sua testa. Não conte. Essa era a dica. O que significa? 28, John disse rapidamente. Não, espere. 29, incluindo o homem. Steve intrometeu. Mas e se ele tem 7 malas cada um? Seriam 49? Ou 21? 70, 71 com o homem? Mas a mensagem diz não conte, Karen disse. Se não é para contar, significa não some. Ou espere, tem um homem com as esposas e o narrador, mais um. 31 segundos se foram. A mão de David parou no teclado. Pense, não conte, não. Rebecca disse rapidamente. Assim que eu ia para Saintville, não disse para onde o cara ia com as esposas. Isso quer dizer que a dica não quer dizer.
Não conte ninguém, exceto o cara que ia para Scientesville. Faz sentido. É uma pegadinha. Eles tiveram 20 segundos restantes. Alguém concorda? David perguntou apressado. Ninguém se opôs. David apertou a tecla e a contagem parou, restando 17 segundos. O monitor desligou-se sozinho. De algum lugar acima, o familiar som foi ouvido. David exalou, voltando a se encostar na cadeira. Obrigado, Rebecca. Ele se virou para dizer, mas ela já estava examinando Karen. Eu preciso de uma lanterna aqui, ela disse, olhando em volta assim que John a deu uma. Ela ligou e iluminou o olho de Karen, enquanto os outros observavam em silêncio. Olha, está bem inflamado. Olhe para cima e para baixo. Para a esquerda, para a direita. Tem algo incomodando ou está queimando? Na verdade, é coceira, Karen disse. É que nem uma picada de mosquito. Eu tenho coçado bastante. Deve ter sido isso que está tão vermelho. Rebecca desligou a luz. Olha, eu não vejo nada. O outro parece irritado também. Começou a coçar de repente. Ou você tocou primeiro? Rebecca perguntou. Eu não me lembro, Rebecca. Só começou a coçar e eu acho. Um olhar de violeta intensidade tomou conta do rosto de Rebecca. Isso foi antes ou depois de entrar na sala 101? David sentiu uma fria mão apertando seu coração. Depois, respondeu Karen. Karen, você tocou em algo enquanto esteve lá? Em alguma coisa? Eu não, ela respondeu. Os olhos vermelhos de Karen se alargaram, e quando falou, foi um sussurro ofegante e agitado. A maca! Tinha uma marca de sangue na maca e eu estava pensando sobre isso. Eu a toquei. Ah não, Jesus, eu nem mesmo pensei sobre isso. Ela estava seca e minha mão estava cortada. Oh não, meu Deus, eu fiquei com dor de cabeça depois que meu olho começou a coçar. Rebecca colocou as mãos no ombro de Karen. Karen, respire fundo. Tá bom? Pode ser que a dor de cabeça seja por causa de tanta coceira. Então não tire conclusões agora. Nós não temos certeza de nada. Sua voz foi baixa e suave, mas de modo direto. Karen respirou e acenou com a cabeça. Se a mão dela não está cortada, John disse nervosamente. Karen respondeu a ele, sua pálida voz e trêmula. O vírus pode entrar no corpo através de membranas mucosas, nariz, orelha, óculos. Eu sabia disso. Eu sabia, mas eu não pensei. Eu não estava pensando sobre isso. Ela olhou para Rebecca e David e pôde ver que ela estava tentando manter sua compostura. Eu só estou... Quanto tempo? Quanto tempo antes de eu me tornar incapacitada? Eu não sei, Rebecca disse. Existe uma vacina, certo? John perguntou, voltando a olhar para Karen e Rebecca. Existe uma cura? Se eles não teriam uma seringa ou algo assim, caso alguém se infectasse por um acidente? Eles têm que ter, não? É possível? David perguntou para Rebecca. A bioquímica balançou a cabeça no começo, mas depois vividamente. Sim, é possível. É provável que eles a criaram. Ela olhou para David, séria e urgente. Nós temos que achar o laboratório principal, onde eles sintetizam o vírus. Rápido! Se eles fizeram a vacina, é lá que as informações devem estar. A mensagem de Armon, Steve disse. No bilhete, ele dizia que nós devemos destruir o laboratório. Talvez ele nos tenha deixado um mapa ou direções. David se levantou. Sua esperança aumenta. Karen, você se... Karen, você se sente bem o bastante para... Sim, ela interrompeu David. Deus, Karen, eu sinto muito, sinto muito. Duplo passo.
ele disse, indo para a porta. Vamos? Eles correram para o fundo do prédio. John, com a mandíbula apertada, seus pensamentos em Karen. De jeito nenhum esse vírus vai pegar a Karen. Sem chances. Se eu achar o desgraçado que fez isso, ele está morto. Não a Karen. Nem no inferno. Alcançando a porta, eles checaram as armas e esperaram pelo sinal de David. Eu vou na frente. John atrás, linha reta. David disse. Prontos? Vamos. Ele abriu a porta. E eles deslizaram sobre o som das ondas e a clara luz da lua. David, depois Karen, Steve, Rebecca e finalmente John. Havia uma escuridão, o cheiro de pinho de sal, mas a mente do soldado de John não dizia nada que ele já soubesse. Enquanto cruzavam as sombras, havia raiva e medo por Karen, fazendo a súbita explosão de uma M16 uma total surpresa. Bababababam! Merda! John pulou no chão enquanto a rajada vinha direto. Viu que estava na metade do caminho entre o bloco E. Ele rolou e começou a atirar. O ar se encheu de balas de 9mm e de rifles automáticos. Não posso ver, não posso mirar. Ele achou os flashes há 3 horas e direcionou a bereta para lá, apertando o gatilho 7, 8, 9 vezes. A luz alaranjada tirou os atiradores de vista, mas viu um dos flashes desaparecer. Ouviu um barulho diminuir e a raiva tomou conta dele. Não a mente do soldado, mas sim de um desconhecido e furioso grito contra os doentes atiradores. Eles queriam que Karen morresse. Aqueles pesadelos sem cérebro queriam impedi-los de salvá-lo. A Karen não! A Karen não! Ouviu o grito. Um estranho e selvagem ruído golpeou suas orelhas assim que ele levantava do chão. E ele se levantou correndo e atirando. Só quando ele ouviu o som das outras beretas, percebeu que o grito vinha dele mesmo. John corria. Gritava enquanto atirava nas coisas que queriam pará-lo, matá-lo e transformar Karen em um deles. Ele continuou sem ver que eles pararam de atirar, que eles estavam caindo. E então ele estava de pé sobre eles, com uma arma descarregada, e mesmo assim, ele ainda puxava o gatilho. 3 deles. Branco onde não tinha vermelho. Clique, clique, clique. A face de um deles era uma massa de tecido enrugado e pele retorcida, exceto pelo buraco ensanguentado na testa. O olho do outro estava pendurado sobre a bochecha atrofiada e um viscoso fluido armazenado na veste da orelha. Clique, clique. O terceiro ainda estava vivo. Metade da sua garganta se foi e a sua boca abria e fechava num barulho. Abria e fechava. Seus olhos escuros piscavam lentamente para ele. Clique. O grito de John morria. John! Uma quente mão nas suas costas. A voz de Karen baixa e reconfortável próxima a ele. Steve e David apareceram, olhando para a criatura piscante no chão. Sim, ele sussurrou. Estou aqui. David mirou a bereta na cabeça dos monstros e disse suavemente. Afaste-se. John se virou, começando a andar na direção de seu último destino. Karen ao seu lado, Rebecca à frente. O tiro foi incrivelmente alto. O Crack pareceu tão chacoalhado no chão debaixo de seus pés. Oh, Karen, não, por favor. A Karen, não. Oh, por favor. Nem o de nós. Steve e David se juntaram a eles e, sem falar, correram para o bloco E. John apressou seu passo, silenciosamente jurando que o Dr. Griffith se arrependeria muito pelo que fez, caso o achassem.